Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Tô aqui organizando a câmera. Bora continuar a leitura de a Gênese. A gente parou no capítulo da Gênese espiritual. E a gente ia falar sobre... deixa eu pôr pra cá pra não bater, porque essa coisa aqui fica... tá. Fica coisando aqui, batendo. Vamos voltar. Doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então vamos lá. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que um mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. Enquanto se dão as grandes emigrações e imigrações, é quando se dão as grandes emigrações e imigrações. O que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados com os que, apesar da sua inteligência e saber, perseveram no mal sempre que revoltados contra o progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade, a que até então pertencem e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso, daqueles entre os quais passam a viver ao mesmo tempo, que espiarão por uma série de existências penosas e, por meio do árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres entre essas e outras populações para ele novas, ainda que na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos ali vindos em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, os espíritos melhores aí o substituem, vindos quer da erraticidade concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual de seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São, às vezes, parciais essas mutações, isso é, circunscritas a um povo, a uma raça. Desculpa, gente, só vou aumentar aqui a luz porque tá no máximo. São às vezes parciais essas mutações, isso é, circunscritas a um povo, a uma raça. De outras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça povoada, mas os de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado que a Terra. Havendo entrado nesse mundo uma nova fase de progresso, e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação a colocar-se à altura da marcha providencial das coisas, colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que assim mereceram. Relegando aquela raça para essa terra de labor e de sofrimentos, Deus teve razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fonte.
Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isso é, um ser que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, ele lhe o enviou na pessoa do Cristo. Que lhe ensinou a lei de amor e caridade, e que ela, a raça desconhecida que seria a verdadeira âncora, a raça desconhecia e que seria a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido, que os espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para desempenhar... Peraí, só um minutinho... missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, e se cumpriram de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos como efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem das que vieram depois, todas estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que as suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister que se aplicassem às mesmas almas. Se essas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, consequentemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as almas do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que se lhe acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original. Pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem jamais conheceu. Dizei que essas... Mas aí entra... porque então se a Eva comeu a maçã, a culpa não é minha. A não ser que eu fosse a Eva. Isso é uma suposição, gente. Mas faz sentido. Vamos voltar. Dizer que essas almas ou espíritos... Não. Isso. Dizer que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredir depurando-se, que Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores. E então, mas só então, lhe dareis a missão no sentido real e sério que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar, mas frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis tornará os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou a Nova Caledônia, uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem no dia recebida assim. Concebida assim. Pondo os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sobre as nossas vistas, ajudai-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-las-ei dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui a garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. E digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos, honrados se o quiserdes.
A nossa disciplina severa é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. E ficar sabendo do mesmo modo que justo e paternal saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infringistes a lei do vosso país. Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir. Levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte, podeis melhorá-la, se o quiserdes, pois tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra. Desobedecestes as minhas leis e por isso vos expulseis do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estarei condenado ao trabalho. Estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar na pátria que perdestes por vossa falta, isso é, o céu. À primeira vista, a ideia do decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um processo ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem, do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído de ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, esse não é o pecado original? Faz sentido. Faz um grande sentido. Eu achei que faz um grande sentido. Só notar uma coisa aqui, galera. Se de acordo com essa parte aqui, então, o pecado original, ele é de acordo com cada um. E é de cada um de acordo com as últimas encarnações. Até chegar na primeira. Quem sei? Que confuso que é a vida. Nossa, linda. Vamos lá, né, galera? Terminamos um capítulo, né? E agora a gente vai pra Gênese mosaica. Deixa eu fazer uma coisa. Que eu gravo. Agora vai melhorar. Esqueço. Deixa eu fazer isso. De vez em quando eu me esqueço desses detalhes. Nossa, nada que a gente não desculpa. Só um minuto. Isso vai dar tudo certo. Orações, pedidos, todos, mantras, vamos lá, porque... Capítulo 12, Gênese mosaica. 6 dias e a perda do paraíso. 6 dias, capítulo 1.
No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. Da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse Deus também, faça-se o firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas às águas. Que ele separe as águas das águas. Perdão. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda, reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus deu ao elemento árido o nome de terra e chamou o mar, todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais, produz a terra a erva verde que traz a semente, e a árvores frutíferas que deem frutos, de cada um de uma espécie, que contenham em si as mesmas as suas sementes, para que se reproduzirem na terra. E assim se fez. A terra então produziu erva verde, que trazia consigo na sua semente, conforme só um minuto. Nossa. Só um minuto. Conforme a espécie, as árvores frutíferas que continham em si mesmas as suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom. E era tarde, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também, façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia e a noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para residir ao dia e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas, e o pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Disse Deus ainda, produzam as águas animais vivos e que nadem e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada uma de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. E viu que estava bom, e o abençoou, dizendo, crescei e multiplicai, e enchei as águas do mar, que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o 5º dia. Também disse Deus, produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. E disse em seguida, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre peixes do mar os pássaros do céu, os animais sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus, então, criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, e o criou o macho e a fêmea. Deus o abençoou. Deus o abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e todos os animais que se movem na terra. E disse Deus ainda, dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra e todas as árvores que encerram em si suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. E dei-as todos os animais da terra, todos os pássaros do céu, a tudo que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. E Deus viu todas as coisas que havia feito, e eram todas muito boas. E da tarde e da manhã se fez o 6º dia.
Capítulo 2. O céu e a terra ficaram, pois acabados assim com todos os seus ornamentos. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou nesse sétimo, após haver acabado todas as obras. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro. E que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem geminado. Porque o Senhor Deus não tinha feito que chovesse sobre a terra e não havia homem para lavrá-la. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem da constituição do universo, conforme aos dados... Oh, meu Jesus... Vem cá. Conforme aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso que o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas fora erro acreditar que basta que substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma como se vê simples paráfrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 das formações bem caracterizadas, o número que é demais apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante que se estendia à ciência que devia ser controlada pela Bíblia. Essa é a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçam por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cômputo dos seus períodos o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua, com as estrelas e nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem de fenômenos ao que se poderia chamar de período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formado um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo e nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram, assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. O quadro comparativo aqui embaixo, em qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se considere o conjunto e se notem relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos da Gênese bíblica. Vou resumir o quadro aqui, então, para vocês entre ciência e Gênese. Então,
Os primeiros dias da Gênese, céu, terra, a luz, que é o período astronômico, a aglomeração da matéria cósmica universal para a ciência, né? Num ponto de espaço em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, as estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas, o estado primitivo, fluídico, incandescente da Terra, a atmosfera imensa, carregada de toda a água e vapor e de todas as matérias volatilizáveis. O segundo dia para Gênese, que é o firmamento, separação das águas que estão acima das que estão abaixo. Para a ciência, é o período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem e aparece o elemento árido, terras e mares e plantas. Para a ciência, é o período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados a mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas. Vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos. E depósito de hulha. Quarto dia para Gênese, que é o Sol, Lua e estrelas. Para a ciência, é o período secundário, superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, os peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Período terciário. Grandes entrumecimentos de crosta sólida. Quinto dia, os peixes e os pássaros, né? Formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar. Gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, que são os pássaros e os peixes. Gente, parece que a Bíblia parece que conta a história para criança. Né? Tipo, Deus fez o céu, a terra, criou os peixinhos, taranã. Mas tem grandes ensinamentos. Vamos lá. Dilúvio universal, que é o sexto dia, os animais terrestres, o homem. Período quaternário para a ciência, ou pós-diluviano. Terreno de aluvião, vegetais e animais da atualidade, o homem. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença no aparecimento do homem por último. E esse fato é importante. Há também coincidência quando não há ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si. Na passagem que se lê, ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram o descoberto aos continentes e repeliram as águas, que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração? É mais provável a primeira hipótese, se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica, traduzida por dia. Palavra hebraica yom, traduzida por dia. É a mais provável. Depois, a referência à tarde e à manhã, como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar ao que suponha que haja aquele querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E de tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso é evidentemente que só pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído dos períodos de luz e trevas. Assim, mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra e para presidirem ao dia e à noite, para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda
Pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a Terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não se permitia se visse o Sol. Se assim fosse efetivamente, não existia para a Terra. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra do fluido que, dadas as circunstâncias, adquire propriedades luminosas. Esse fluido que é a causa havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas o efeito. O Sol é a causa relativamente à luz que dele se irradia, e é efeito com relação à que recebeu. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. O que é que se fez para acender a vela? Desenvolver-se a propriedade iluminante do fluido luminoso. Concentrou-se num ponto desse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara, mas se não existiria o princípio luminoso antes da vela, e esta não pudera ter sido acesa. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí, o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois a asserção de Moisés é perfeitamente exata, é falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol. Estando pelo seu movimento de translação sujeita a esse último, a Terra houve de ser